Olá, sejam bem-vindos a este guia prático sobre ajuste de lances no Google Ads. Então, hoje a gente vai aprender como otimizar a sua verba publicitária sem gastar mais, que é o que a gente entende, como que funcionam os ajustes de lance e como é que a gente aplica de forma estratégica para estar economizando esse valor e utilizando ele de forma mais performática nos nossos anúncios. Esse vai ser um conteúdo voltado especialmente para quem está começando e também quer dominar esse controle de performance na campanha. Então, aqui, seguindo a nossa aula, eu vou explicar o conceito e mostrar o controle e a vantagem principal da questão dos ajustes de lance. Então, antes da gente colocar a mão na massa, a gente precisa entender o que exatamente são os ajustes de lance. Então, eles são uma ferramenta inteligente do Google Ads que permite fazer com que a gente possa alterar os lances padrões de forma estratégica. Então, em outras palavras, você pode pegar um pouco mais ou um pouco menos por clique. Então, isso vai ser muito de acordo com os dados reais, né, do desempenho geral da sua campanha. Então, qual que é a grande vantagem? Você mantém o controle total do orçamento. Então, nesse contexto, você não gasta nenhum real a mais do que planejado. Então, por que a gente tem que ajustar esses lances? Primeiro, para melhorar a performance das suas campanhas, para torná-las mais eficientes. Segundo, seria para direcionar a sua verba para os públicos que realmente convertem. E terceiro, para aumentar o ROI. Então, ter o máximo de retorno com o orçamento que você já tem. E tudo isso começa com essas pequenas decisões que a gente se baseia por meio dos dados. E da parte dos pré-requisitos, nós temos três condições assim que seriam essenciais, que é o histórico, os relatórios e a configuração. Então, primeiro a gente precisaria ter esse histórico de conversões funcionando assim corretamente dentro da nossa campanha. O segundo seria a parte dos dados de relatório. Então, o que seria mais essencial é a parte da idade, gênero, região e dispositivo. Então, por terceiro, a gente teria a parte das campanhas, que elas precisam estar bem estruturadas, principalmente no nível de grupo de anúncio. Então, tendo essas três bases, três pilares, a gente consegue ter esses dados mais bem estruturados. Então, sem isso é como estar sem farol, né? Então a gente não tem um guia ali do que a gente pode mudar, modificar nos nossos lances. E como que funcionam esses ajustes, né? O sistema do Google Ads, ele segue uma lógica bem simples, que no caso ele analisa os dados de conversão históricos, no caso todo o histórico da sua campanha. Depois ele identifica os públicos que trazem o melhor retorno sobre o investimento, que seria o ROI. E por fim ele aplica automaticamente o aumento ou a redução na base de lances. Claro que aqui a gente consegue manualmente fazer esse ajuste, mas tem uma configuração dentro do Google Ads que a gente pode deixar isso de forma automática. E para a parte do processo estratégico, a gente tem três passos, que é a gente, depois de entender todo esse fundamento, né, a gente pode seguir esse passo a passo, que seria criar uma campanha padrão, no caso, abrangendo todas as idades, a parte de sexo e região. Segundo, seria análise de relatórios de desempenho, então seria a taxa de conversão, custo por conversão e volume de tráfego. Essas seriam as melhores métricas assim para estar analisando. E, por fim, a parte dos ajustes, que seria aumentar onde tem mais resultado e reduzir onde não há retorno. Então, basicamente, a gente teria que monitorar continuamente isso, porque tudo isso é baseado em dados. Então, a gente tem um norte para poder seguir. Parte de ajustar versus excluir, né? A gente
tem muita dúvida nisso no começo. Então, a gente sempre se pergunta assim, né, o que é melhor, ajustar ou excluir um público? A diferença é que quando a gente ajusta, a gente paga mais ou menos por clique. Então, vai depender que o anúncio ele vai continuar aparecendo, né? Só que com prioridade diferente. Já o excluir seria o anúncio simplesmente parar de aparecer naquele segmento. Então, uma dica importante seria comece ajustando antes de excluir. Então, essas pequenas variações de percentual elas podem ser bem relevantes assim para a parte de oportunidades que estejam assim escondidas, que você não está vendo por enquanto. E dos tipos de ajustes disponíveis, a gente tem vários que a gente pode utilizar. No nível de campanha, a gente consegue ajustar por localização, horários, dispositivos, o que eu já vou mostrar aqui dentro de forma prática ali no Google Ads para vocês. No nível de grupo de anúncio, os critérios eles são mais demográficos, então seria idade, a parte de sexo e renda. E se você quiser ir além também dá para ajustar os mais avançados, que seriam teste para teste AB, combinações de critérios específicos. Então, cada tipo ele ajuda a refinar seu investimento com mais precisão. Então, dentro aqui, gente, do Google Ads, eu criei uma campanha de exemplo para mostrar para vocês. O que a gente faria para poder acessar todos esses ajustes? Dentro da parte de nível de campanha, o que a gente conseguiria ajustar seria a parte de orçamento, principalmente. Então, dentro de configurações, a gente tem toda uma estrutura para poder ajustar, né, esses dados. Então, o que a gente poderia ajustar aqui seria o orçamento, a gente poderia colocar qualquer outro orçamento, né, e salvar. A parte de lances também, que é o CPA, custo por conversão, enfim, a gente também consegue ajustar. Normalmente é o que a gente mais utiliza para a parte de nível de campanha e idioma, claro. A gente poderia adicionar também qualquer outro idioma que você queira colocar aqui para a tua campanha. Por fim, eu acho que seria da parte de campanha, esse seria o essencial. Grupo de anúncios. Quando a gente acessa, dentro desse menu, a gente tem toda uma estrutura de métricas. Então, se a gente quiser acessar público-alvo, locais, conteúdo, a gente consegue também. Ajuste de lances, que é muito importante também, a gente consegue. Mas o que normalmente você vai utilizar vai ser dentro do próprio anúncio mesmo. Então, dentro da parte de anúncio, a gente consegue ajustar aqui também palavras-chave. Coloquei algumas de exemplo aqui para exemplificar para vocês. Então, a gente ajustaria aqui, por exemplo, se a gente quisesse alterar, né, a gente consegue alterar a parte da correspondência para frase. Lembra da aula de correspondência de palavras-chave? É aqui que a gente altera para exata. E aqui a gente consegue pausar, ativar ou remover. Então, que é bem legal. Parte de público-alvo. Aqui, como eu tinha comentado, né, parte de idade, gênero e renda familiar. Quando a gente tiver essa campanha no ar e um histórico suficiente, ele vai aparecer em gráficos. Então, a gente poderia, com base nas métricas, pausar, excluir ou aumentar o lance, dependendo do que for, né, de gerar resultado para a gente. Locais também é bem legal de se estudar. Então a gente pode, por exemplo, a gente quer limitar um local específico, a gente pode entrar aqui e selecionar o local que a gente decide excluir, né? Exclusões de local, que se eu não me engano. Se a gente quiser excluir um lugar aqui, por exemplo, tirar Curitiba, mas não é o caso. A gente poderia excluir. Então, esse é um local que nosso anúncio não estaria sendo vinculado, então não apareceria, né? E creio que da parte de ajustes dentro do Google são as principais que a gente faria.
Claro que a gente também pode criar uma programação de anúncios, então se a gente quer que nossos anúncios apareçam só durante a semana e não nos finais de semana, a gente também consegue configurar isso dentro da nossa campanha, por nível de campanha, o que é bem legal. Então, esse foi um exemplo assim, bem tranquilo para vocês de como ajustar. E outra coisa é a parte dos anúncios, né? Se a gente quiser vir aqui, quando eu tiver publicado e clicar aqui em editar, a gente consegue editar todo o nosso anúncio e salvar. Como também a gente consegue vir aqui, né, e já pausar, remover ou até ativar. Que isso é bem legal. Então, voltando para o nosso slide, gente, os benefícios dos ajustes de lance estão muito relacionados com a questão da eficiência, né? Quanto mais eficiência, mais a nossa verba ela vai ser direcionada para o público certo, né? Então, a gente também vai ter um menor custo, já que você gasta menos com públicos que não trazem retorno, e também o maior ROI, né? Que é o faturamento crescendo de forma simples e controlada. Então, essas são as pequenas otimizações que geram grandes resultados. Então, os próximos passos seria começar pequeno, então testar os ajustes de mais ou menos 10%, monitorar semanalmente para refinar a tua estratégia, usar os relatórios, então eles escondem assim, alguns insights que são valiosos sobre dispositivos e horário, e também, por último, seria evoluir para Smart Lighting, que quando você se sentir confortável, você precisa se sentir confortável com os ajustes manuais, né? E que acho que para o começo seria o essencial, antes de chegar antes de explorar a automação avançada, né? Então, sempre lembrar que o aprendizado ele está na prática, então agora é só a gente praticar e usar essa aula como ensinamento para suas próximas campanhas, o que você for querer ajustar, sempre, né? Tenha como base principalmente a questão do histórico. O histórico é muito importante porque são os dados reais mesmo, que está acontecendo de verdade na tua campanha, a gente consegue analisar por meio dos relatórios, do nosso histórico. Então, eu fico por aqui, gente, e até uma próxima.